É uma avaliação que foi feita pela organização Portas Abertas. É uma organização idônea, muito conhecida. E veio à luz, nesta semana, atual semana, o relatório anual de Portas Abertas. E ela diz que, em redor de todo o mundo, a perseguição se tornou constante, infelizmente. São cerca de 388 milhões de cristãos que são perseguidos, hostilizados, discriminados em todo o mundo. E a constatação não fica aí. A organização Portas Abertas indica que do ano passado, de 2025 para cá, 2026, houve um aumento, sim. No ano passado, a verificação tinha sido feita no sentido de ser 380 milhões. E agora são 388 milhões de cristãos perseguidos. E os próprios analistas, estudiosos do problema estão vendo que essa perseguição ou até mesmo intolerância contra cristãos em todo o mundo, ela tem um paralelo, que no mundo também está crescendo o antissemitismo. O que é o antissemitismo? É a perseguição de judeus em todo o mundo também. Perseguição, hostilidade contra cristãos, perseguição, hostilidade contra judeus. E mais, a organização aponta, a organização Portas Abertas, indica que justamente no contexto de países de governo muçulmano ou de países onde a maioria é muçulmana, aí é que a perseguição contra cristãos é mais séria. É bem mais séria do que em outros países. Agora, é claro que em países como a Coreia do Norte, como a China, aí os muçulmanos têm um grande aliado. É o governo comunista desses países, que perseguem com muita maldade, com muita truculência, cristãos. E aí, veja, a organização Portas Abertas nos apresentou, nesse relatório anual de 2026, um ranking. São 50 países, mas eu preferi me restringir aos 10 principais países perseguidores de cristãos. Em primeiro lugar está a Coreia do Norte. Depois vem a Somália. Em terceiro, o Iêmen. Em quarto lugar, o Sudão do Norte. Em quinto lugar, a Eritreia. Em sexto, a Síria. Em sétimo lugar, a Nigéria. Oitavo, o Paquistão. Em nono lugar, a Líbia. E em 10º lugar, o Irã. E aí, vejam, os estudiosos, os comentaristas, eles estão trazendo à luz também que em países que tiveram a sua formação judaico-cristã, antecedentes judaico-cristãos, pois justamente nesses países também o islamismo está crescendo. É o caso de países europeus como a França, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, e até mesmo nos países escandinavos, Suécia, Noruega. É triste ver que nesses países há um grande número de ateus e um grande número de muçulmanos, porque foram recebidos devido às crises políticas e sociais
que acontecem em países muçulmanos do Oriente Médio e do Norte da África, eles foram receptores de grandes levas de muçulmanos. E esses comentaristas dizem que até em alguns casos, nesses próprios países de tradição judaico-cristã, em algumas áreas é aplicada a Sharia para as comunidades muçulmanas. A Sharia é lei islâmica. O indivíduo que for surpreendido roubando, corta-lhe a mão. A mulher que não usa o hijab, o véu, ela é açoitada nas comunidades muçulmanas. Quer dizer, há uma certa tolerância desses países de tradição cristã, de tradição judaica, uma certa tolerância para com as comunidades muçulmanas que insistem em fazer isso. Mas, por outro lado, em países como a Austrália, os governantes têm sido muito claros em não deixar que costumes, tradições muçulmanas estejam prevalecendo sobre a lei que existe na Austrália, a Constituição da Austrália. E dizem muito claro que se os muçulmanos que estão lá não estão contentes com o sistema escolar ou o sistema social do país, que podem ir embora. O governo até gostaria de favorecer esse desejo, se porventura houver, de dar a passagem de avião para que muçulmanos vão embora. Isso cria, por outro lado, em muitas pessoas, uma prevenção contra muçulmanos. E não acontece com todo muçulmano. Pensar que todo muçulmano é terrorista, não é bem assim. A proporção é cerca de 10% dos muçulmanos que são extremistas, jihadistas, vem da palavra árabe jihad, que quer dizer guerra santa. Essa é a constatação. E aí, para nós, aqui que temos plena liberdade no Brasil de proclamar o Evangelho, nós podemos às vezes sentir, não nós, mas em muitas vilas, muitas aldeias, muitas vezes há uma certa prevenção contra cristãos. Nós vimos isso aí nas festividades carnavalescas, não é? Uma prevenção contra cristãos evangélicos, acusados de conservadorismo e de outras coisas mais. Mas nós não estamos nem aí. O fato é que aqui no Brasil o Evangelho está se expandindo, nós somos uma proporção hoje muito grande da população, tendendo a crescer mais e, além disso, de segunda potência missionária do mundo, nós estamos passando a ser a primeira potência missionária do mundo. Nós estamos mandando homens e mulheres de Deus com talento missionário para muitos países do mundo distantes, longínquos, os confins da terra, nas palavras de Cristo Jesus. E cabe a nós também, é claro, orar pelos nossos irmãos perseguidos. Esses 388 milhões de cristãos que são cruelmente hostilizados, escanteados, por governos, por populações, por religiões como o islamismo e o budismo. Nós temos que orar pelos nossos irmãos e chamar o Espírito Santo, que são filhos, o Espírito Santo são filhos de Jesus, e que precisam realmente das nossas intercessões. Eu sempre recordo, no teu momento devocional de cristão, dedique uns 2-3 minutos para orar por esses tantos milhões de cristãos que têm sido perseguidos e hostilizados em tantos países do mundo.